Começou mais um Tá Beleza podcast apresentado por mim, Marco Van Damme, e ele, a fera do transplante capilar no Brasil, meu mestre doutor Joel Lacerda. A gente não começa o episódio sem antes o Triple C dele. Triple C curtiu, comentou, compartilhou. É muito importante para você, que vai ter muito conteúdo de qualidade, e pra gente, né? Que bom pro nosso podcast. Vai agora assim, ó. Curtiu. Depois você faz o resto. É verdade. Porque o que o YouTube vai entender? Você curtiu, esse conteúdo te agrada. Aí ele vai mandar outros vídeos do Tá Beleza Podcast para você assistir. É sensacional. E sensacional também vai ser esse episódio, porque, assim, quando a gente começa o programa antes, em off, é sinal que explodiu. E hoje a gente recebe, meu amigo, eu entrevistei ele, não entrevistei nem como entrevista, eu troco uma ideia. Na FM O Dia, cara sensacional, irmão de camisa, botafoguense, psicólogo, neurocientista, especialista em psicopatas. Meu irmão Magno Loschiar, seja muito bem-vindo ao Tá Beleza Podcast. Valeu, obrigadão. Pô, Van Damme, obrigado pelas palavras. Irmão de camisa, ganhamos um título recentemente da Libertadores. Doutor Joel também, grande cara na área capilar. Ele é bravo, o melhor do Brasil. Só fera lá, só celebridade. O cara, que é isso? A celebridade máxima está para ir ainda, né? Ainda tá para ir. Doutor Magno. Poxa, esse é bom, eu tô te falando. Bravo. É vendedor, superando o meu medo. Você não precisa, só para conhecer a técnica. Eu vou conhecer. Não, com certeza, tem que conhecer. Conhecimento é sempre bom. Parece lá. Agora, Magno, chama atenção porque você é um cara especialista em psicopatia, não é isso? Hoje em dia, é mais fácil identificar um psicopata e vou além. Tem uma quantidade muito maior de psicopatas na nossa sociedade e a gente não faz ideia. Explica pra gente isso. Muito boa pergunta, Van Damme. Identificação de psicopatas hoje é mais fácil porque nós temos mais acesso à informação. Agora, quantitativo, realmente quantitativo, geração X. Geração X, gente, são os coroas, né? Essa galera do cabelo já grisalho e tal. Vamos botar, essa geração conviveu com 5% de psicopatas na sociedade. A geração Z, por conseguinte, está vivendo com 16% de psicopatas na sociedade. Isso representa que mais pessoas irão sofrer. Isso representa o aumento de serial killers, o aumento de estupradores, o aumento de assassinos que vão matar e às vezes nunca serão pegos, porque eles cometem crimes e fazem de um jeito melhor. Porque hoje também, para eles, tem mais conhecimento e mais informação de como ocultar um cadáver, de como fazer uma decomposição acelerada de cadáver, quais são os elementos químicos que eles precisam usar, o que eles precisam fazer para não deixar vestígios. Tudo isso está ao acesso de todos. Então, assim como nós temos mais informações sobre quem são os psicopatas, eles também têm mais informações de como cometer crimes mais difíceis de serem pegos. E tem como você, não sei identificar, mas, por exemplo, a psicopatia tem traços, tipo, desde a infância? Coisas que passam... é coisa de criança, mas na verdade não é. Vamos supor... Afundou o gato dentro do balde? Matou o passarinho, arrancou a cabeça do passarinho. Como é que é isso? Totalmente. A infância, vamos colocar aqui, né? A primeira infância, de 0 a 6 anos de idade. Essa é a primeira infância. É aqui onde vai criar-se a plasticidade cerebral. Ou seja, você vai ter seus traços de personalidade definidos nesse momento, de 0 a 6 anos. Então, isso é responsabilidade quase que total de papai e de mamãe. Desse período, o pai e a mãe conseguem perceber nuances, traços. Por exemplo, um garoto com menos de 6 anos de idade que mata um animal, que maltrata um animal, que coloca, uma bombinha ou bate no bicho com algum objeto para ver o sofrimento, apenas ver o sofrimento do outro animal, que é um ser vivo, puxar o rabo do gato, só que isso dá prazer, tem que ter, pode puxar o rabo do gato sem saber. Primeira vez que viu um gato, puxou o rabo. Aí você vai lá, você ajeita o comportamento, não pode. Agora, se ele faz isso e começa tem que ser consertado, porque tem conserto. Nesse período, até 12 anos de idade, tem conserto, caso ele não cometa o primeiro delito. Isso
que você falou assim, faz muito sentido, porque a partir do momento que a criança vai crescendo com esse tipo de comportamento e isso não é notado pelos pais, ou então deixado de lado, a tendência é crescer cada vez mais. É lógico, isso a gente chama de reforço positivo. Por quê? O psicopata é um manipulador sagaz. É um ótimo manipulador. Ele consegue ler pessoas o tempo todo. O tempo todo ele é treinado a ler pessoas. Por quê? Desde novo ele treina. Então ele começa a ultrapassar um limite. A mãe e o pai não o reprime, não o corrige. Ele entende o quê? Reforço positivo. Eu cometi um pequeno delito e eu não fui, né, não sofri consequência, não fui repreendido. Então, estou no caminho certo. Estou manipulando papai e mamãe. E aí ele fala uma coisa para o pai e fala outra coisa para a mãe. E aí ele coloca pai e mãe um contra o outro. Não, papai é muito brabo comigo. E a mãe acredita. Ou seja, ele consegue ali fazer leitura e manipular as pessoas que estão no seu ambiente de casa, na sua família. Então ele começa a treinar. E aí ele vai treinando. E aí ele faz a birra, aquela birra, crianças que se jogam no chão, porque, eu quero um celular novo. Eu quero um celular. E aí o pai, para não passar vergonha, fica constrangido, vai lá e dá. Ou vai lá e dá o sorvete que a pessoa quer, ou qualquer coisa. Estou fazendo o quê? Estou reforçando positivamente uma atitude, um comportamento errado. Isso vai gerar pessoas com transtorno de personalidade no futuro, caso isso continue, caso não se perceba e caso não se haja. Agora, não é só comportamental. Também existe o DNA. O DNA também faz parte dessa conjuntura para se ter, né, na sociedade um psicopata. Mas teria uma criança que, sem esse traço, que tem um pai que incentiva a fazer essas coisas e acaba pegando essa personalidade? Pai que incentiva a ser mal. E mata o passarinho, e alguém cai, leva um tubo, ele morre de rir. Então, às vezes, no passado, algumas pessoas acreditavam que um psicopata surgia por ambientes familiares violentos. Isso vai passando e vai se percebendo o contrário. Existe um desajuste familiar, né? Um pai ou uma mãe, existe um desajuste, mas é mais por conta da não consequência ou da consequência exagerada. Quando há uma consequência exagerada, o menino, a menina, pode ter naquele comportamento do pai ou da mãe um padrão, porque o nosso cérebro também cria padrões. Então, pode haver você já adulto se transformar num psicopata sem nunca ter sido, mas você, pelo ambiente que você está frequentando, você precisa ser. Por exemplo, se você está num ambiente de bandidos, de criminosos, assassinos, o cara que vai preso por pensão alimentícia, vamos botar aqui um exemplo, ele é jogado numa cela com assassinos cruéis, pessoas que são notoriamente psicopatas. Como ele vai sobreviver naquele ambiente? Ele vai precisar começar a ser mal. Ele vai começar a retirar a empatia dele e vai começar também a cometer crimes, vai começar a ser mais violento para a sobrevivência dele. Então o ambiente também nos torna psicopatas. Nós precisamos, por isso que a gente fala, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, aquele ditado antigo das nossas mães, nossos avós. É verdade, porque eu lembro que eu era criança, cara, se alguém morresse assassinado, ainda que longe, era um desespero, sabe? Era, meu Deus, fulano, agora o cara morre lá no subúrbio, onde quer que seja. Acho que ele soltando pipa, assim, pula o cadáver. Normalizou, né? Banalizou total. A vida do ser humano foi banalizada. É esse ambiente que cria isso, né? É o ambiente. O ambiente. A escola pública é ruim? Pelo contrário, a escola pública continua sendo ótima. Porque os profissionais que estão na escola pública são os profissionais que passaram em concurso público. São professores excelentes. O que faz a escola pública ser ruim é o ambiente. São os alunos, não os professores. São os alunos, por não terem a educação passada pelos pais, que fazem o ambiente escolar ser tão ruim que a escola se transforma numa escola ruim. Mas a escola não é ruim, a escola é boa. O ambiente faz. Isso é um assunto bem legal assim, para provocar. Porque tem mania de colocar a culpa da educação no professor. O professor tem que ensinar a matéria. Quem educa é a família. Exato. Você pensa igual... Não, lógico, totalmente. Quem educa é pai e mãe. Não pode terceirizar esse ofício, que para mim é um ofício sagrado, um ofício divino, que você assume com outro ser humano que você gerou. Então é sagrado isso. Eu tenho que colocar o meu filho, minha filha, no caminho. Que aí vem a responsabilidade. Ou eu coloco num caminho de paz, de bem,
sabe, de educação, ou eu coloco num caminho de total desespero, de falta de assistência, vulnerabilidade. Eu posso transformar você, pai e mãe, você pode transformar a vida do seu filho e o seu filho num extremo vulnerável. Porque você pode criar nele dependência emocional. Então, qual é o pai e a mãe que você quer ser? Aí a gente tem que decidir exatamente isso. Não, eu sou um pai que vou olhar, vou aprender a ser pai. Porque uma coisa interessante, doutor, a gente aprende a ser pai. A gente não nasce pai, a gente nasce filho. E aí a vida inteira a gente vem como filho. E aí a gente se torna pai. Verdade. E aí agora o que eu vou fazer, cara? Sou pai, tu pega aquela coisinha na sua mão e você começa a amar. Isso aí. E aí você fala, poxa, eu não sei ser pai ainda, tô aprendendo. Do mesmo jeito que a criança que nasceu também tá aprendendo a ser filho ou filha. Não sabem. Então a gente precisa de quê? De empatia, sabe? Para cuidar um do outro. Porque assim como a criança ensina o homem e a mulher a ser pai e mãe, da mesma maneira o pai e a mãe ensinam a criança a ser filho, filha. Então, o ensinamento mútuo vai muito nessa questão, vai dizer e determinar bastante como vai ser o futuro dessa criança, se vai ser para o bem ou para o mal. Agora, Magno, uma questão que eu tenho aqui, né? A gente fala sobre a psicopatia, os crimes, enfim. Sabe, claro que onde existe uma pobreza muito grande, a tendência é você ter uma taxa maior de criminalidade. A criminalidade é uma questão social, começa ali no social, mas o que muitas vezes chama a atenção da sociedade é, tudo bem, questão do social, a pessoa não tem, assalta, rouba, pega alguma coisa porque ela não tem o que ela tem, o exemplo dela é negativo. Mas muitas vezes a maldade supera a questão social. Sim. Por exemplo, nessas rebeliões Sim. em cadeia, o que os caras fazem, e a gente vê crimes aí realmente absurdos, que não fica só no âmbito social. Não, já passou para psicopatia. Pois é, como é que você enxerga isso? Então, vamos lá. Social, né? Questão social. Você estar num ambiente desfavorável à paz, desfavorável à educação, que não tem um saneamento básico. Isso te causa revolta. Quando você olha para o asfalto e você vê o jovem estudando com uma roupa limpa, com a roupa nova, um tênis bacana, isso te causa revolta. Por que eu sou pobre? Por que eu tenho que estar num barraco? Por que eu não tenho internet? Por que eu não tenho um telefone legal? Isso causa uma revolta natural. É natural do ser humano ter essa revolta. Porque essa revolta vai fazer o quê? Com que eu mude. Vai fazer com que eu queira alcançar aquilo que aquela outra pessoa tenha. Poxa, você tá legal, tá bem? Como tu conseguiu isso, cara? Assim, assim, sim. Aquele, ao invés de ter inveja e ficar com raiva do patrão, você tem que saber como o patrão chegou lá para você também chegar. Entende? Não é você destruir a empresa. Ah, não, vou destruir a empresa. Não, é você fazer por onde para chegar lá. Então, quando você tem esses jovens todos revoltados, sem nenhum tipo de assistência, em situação de vulnerabilidade social, de alimento, falta tudo, saúde, falta tudo. E você tem, naquele ambiente, um modelo de pessoa bem-sucedida, o cara que está cheio de cordão de ouro, o cara que está com um fuzil na mão, o cara que pega as mulheres mais bonitas da comunidade. Qual o seu padrão de bem-sucedido? O crime. Pô, não, o cara tá com moto zero, carro zero, é tudo roubado, não tem nada dele. Mas ele é o padrão de sucesso naquela comunidade. E o garoto, pela tentação e por querer melhorar, pelo desejo de melhorar, vai procurando, sim, esse caminho. E esse menino, essa menina, na maioria das vezes o menino, esse menino vai dando permissões ao seu psicológico para cometer crimes. E ele vai se graduando cada vez mais, cada vez mais. E num ambiente onde você fazer parte de uma facção criminosa, você precisa matar com requintes de crueldade, você vai perdendo a sua parte humana de empatia e vai dando o seu lado totalmente, seu lado, sabe, sádico, seu lado que é revoltado, seu lado totalmente perverso. Porque a gente tem o fator D, que é o da maldade, e o fator... Peraí. Fator G e fator D. O fator D é da maldade, cara. O fator D é da maldade. Então, todo ser humano tem o fator da inteligência,
como o fator da perversão. A inteligência pode ser pervertida. Por quê? Porque você pode dar voz ao seu lado pervertido, mas se você só dá voz ao seu lado pervertido, para perversão, isso se transforma num monstro. Monstro que vai arrancar a cabeça de um outro ser humano e vai jogar bola com ela. Que vai botar fogo numa pessoa viva. Que vai fazer de tudo para causar dor e impacto. Porque esse tipo de morte não é uma morte qualquer. Você arrancou, decepou uma pessoa, ou então aquele outro que foi preso num bujão de gás, tacaram fogo, o cara vivo. Então são mortes que você diz, não pode ser uma pessoa, por exemplo, comum. Precisa ser alguém do transtorno de personalidade. Por quê? Um homem comum pode matar. Todo ser humano é capaz de matar o outro. Mas você vai matar pela sua defesa, defesa da sua vida, defesa de um familiar seu. Ou sem querer, dirigindo um carro, a pessoa entrou na frente, atropelou, morreu. Mas se eu pego com as minhas mãos para matar alguém, é para legítima defesa, para me defender. O mal, não. O perverso, o psicopata, não. Ele faz porque dá prazer a ele fazer. Ele gosta de ver o sofrimento da outra pessoa, o olhar. Ele gosta até de escutar o último suspiro da pessoa, aquele suspiro agonizante, né, que a vida foi embora ali. Ele gosta de escutar, inclusive, aquilo. E tem psicopatas, né, nesse meio que estupram suas vítimas quando estão agonizantes. Eles gostam de decapitar, né, degolar, cortar a jugular, e começam, só depois que a pessoa já golfou no sangue, a estuprar a vítima. Você já viu algum... É claro, né? Você é especialista forense, né? Você já trabalha com isso. Qual o caso, assim, pelo menos 2 casos que tenham chamado muito a sua atenção, assim, ao longo da... 2 casos, vou falar então. O primeiro caso, brasileiro ou mundial? Seja... Tem um mundial, de um garoto de 6 anos e o outro de 5. 2 meninos, um de 6 e um de 5. Uma mãe, né, tá com um carrinho de bebê e tem um bebê de 2 aninhos no seu carrinho de bebê. Ela sai, deixa o carrinho aqui e vai pegar um produto na loja. Quando volta, o carrinho de bebê não está mais lá. Isso na Inglaterra. São irmãos, os 3? Não. Isso na Inglaterra, hein? Lugar civilizado. Então o carrinho sumiu. Caramba, o carrinho de bebê sumiu. A mãe desesperada começa a procurar, não vê, pergunta, chama a polícia, começa a procurar. Mais à frente, né, informada, a gente viu 2 garotos com um bebê chorando, mas eles disseram que era irmão deles, que eles estavam levando para a mãe. O que aconteceu no resumo da ópera? Esse menino foi encontrado, esse bebê foi encontrado na linha do trem, esquartejado pelo trem. Com pilha no seu ânus, ou seja, colocaram a pilha no ânus do menino, com várias marcas de violência no corpo, no corpinho, e decapitado pelo trem. E aí, quando descobrem que foram esses meninos, a polícia vai atrás e descobre que foram esses meninos. Quando você tem 6 anos, você ainda não tem a capacidade de ser subjetivo ao extremo. Você não criou ainda a sua subjetividade total. Então você não consegue mentir tanto. As mentiras mais elaboradas vão sendo a partir dos 8 anos. Então esse menino de 6 anos, o assassino de 6 anos, ao ser perguntado por que ele fez isso, só respondeu porque eu queria ver como é que é um bebê sendo explodido por um trem. Sem emoção nenhuma. Agora você imagina a dor dessa mãe, de ver que o filho foi estuprado, de 2 anos, com pilha, colocaram pilha dentro do garoto, espancado, bateram nesse menino, e ainda colocaram ele para ver o trem passando por cima. Que engraçado. E outro caso, agora um brasileiro, aconteceu também, foi assim, muito, muito triste. Muito triste. Foi a morte de 3 pessoas, 3 mulheres na mesma casa, a mãe e 2 filhas. O marido trabalhava na Petrobras, né, embarcado. E do lado da casa deles estava tendo uma obra grande. Então eram muitos pedreiros trabalhando nessa obra. E aí tinha um pedreiro em especial, nossa mente perversa, que olhava muito para a casa do lado e começou a ter interesse sexual na esposa do trabalhador da Petrobras. Esse cara chega no dia de embarcar e embarca. É de noite, a mãe escuta um barulho, tá a mãe e a filha mais velha na cozinha. A filha mais novinha, de 3 aninhos, estava dormindo no quarto. Esse cara entra. Ele entra em luta corporal com a mulher. Ele mata a mulher com faca
pescoço, mata a filha mais velha com a faca no pescoço, estupra a mãe, estupra a filha, sobe, vai até o quarto onde estava a menina de 3 anos e faz a mesma coisa. Corta o pescocinho dela e estupra a menina. Estuprou repetidas vezes. Elas mortas. Esse caso chocou até o Brasil também. Foi um caso muito complicado. Agora tem séries, né? Do Maníaco do Parque. Tem algumas séries. E eu acho que isso é importante. Eu não gosto de assistir, né? Porque a realidade é tão ruim, é tão podre, que quando você... Eu fico imaginando o controlador do Google, o moderador do Google, né? Os moderadores. Quantos vídeos eles têm que bloquear, porque quantos vídeos não são terríveis. Porque ainda tem isso, psicopata que filma para ganhar notoriedade. Como teve o canadense que matou o cara, ficou estuprando o cara um tempão, cortando a nádega do cara e dando pro cachorro dele comer. E filmando. E filmou tudo. Filmou tudo. Como matou, fez tudo. Então eu fico preocupado com o tipo de conteúdo que as pessoas estão assistindo. Porque... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Primeiro, qual o percentual desses psicopatas aí, assim, nacionalmente? Pode ser... 16. 16. E quantos deles que têm esse perfil, né, esse traço, mas que se mantêm, que se seguram e que não fazem nada? A maioria. A maioria absoluta. A maioria dos psicopatas... Mas uma hora vai dar ruim ou... Não sempre. Nem todo psicopata Casa, tem mata. Filho e tal. Casa, tem filho, é relacionamento tóxico, muito tóxico. A esposa sofre bastante com essas pessoas, os filhos sofrem bastante com essas pessoas, mas eles não vão matar. Mas eles serão maus. Vão ser pessoas que vão cometer maldades, mas não vai chegar a um homicídio. Mas estão na essência também serem egocêntricos, esses caras? São muito egocêntricos, muito egoístas, é tudo pra eles. Se o cara for egocêntrico com a pessoa, já não tem que dar aí... Pensar um pouco de... Pensa. Tem que pensar. E a pessoa tem que pensar tanto no egocêntrico, que se mostra egocêntrico demais, egoísta demais, ou no cara que no primeiro momento é muito expansivo. No primeiro momento é expansivo demais, é amigo de todo mundo. Aí tu foi, tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa. Mas aí o comportamento, aí você precisa analisar o comportamento, que é uma coisa, não dá pra ver num dia. Você precisa, o cara foi super maneiro comigo e tratou o porteiro mal pra caraca. Isso. O cara aqui tá sendo super maneiro com o outro ali que tem uma condição, mas com quem não precisa da pessoa para se destacar tá tratando mal. O que está acontecendo? Por que trata um bem e o outro mal? Então essas pessoas com certeza estão ali no transtorno, pelo menos tendo nuances, porque todos nós temos nuances de transtorno de personalidade. Todos nós temos um lado narcísico, um lado narcisista, que é o lado onde você vai o seu lado. Vai defender a sua família. Mas é positivo isso? Esse ladinho aí? Sim, não é negativo. Por exemplo, você tem uma condição, um negócio, né? Esse negócio, você pode lucrar ou você pode ter prejuízo. Mas esse lucro ou prejuízo é devido à incompetência de alguém. Você vai ter prejuízo pela incompetência do outro? Não. Então você tem que ser narcísico nesse momento. Tiro o outro, eu vou lucrar. Porque se esse cara tá me fazendo cair, eu vou continuar carregando. É questão de gestão também, o cara não pode ser uma coisa sem traço nenhum. Eu me comporto dessa maneira, por exemplo. A minha empresa está de pé há muitos anos, está todo mundo muito bem, mas claro, eu sempre falo, meu objetivo é entregar um cabelo de excelência. Não ligo para horário, não ligo para nada. Me entrega o cabelo, me entregou, o que está acontecendo? Eu vou resolver. Mas então também tem esse traço por isso? Tem o traço, a gente precisa ter o traço. Agora, no seu caso, empresa. Você que é empresário, está escutando. A empresa também existe a psicologia para a empresa, que é a psicologia do ambiente. Você criar um ambiente favorável a se trabalhar. Um ambiente que é legal, é leve, você chega com gosto de trabalhar, não é melhor? Lógico. Quando você chega com prazer para trabalhar, eu gosto de fazer o que eu faço. Eu gosto de trabalhar nessa empresa que eu estou trabalhando. Então existe essa criação da psicologia do trabalho ali, do ambiente. Existe a psicologia para o empresário. Por que para o empresário? Quem você vai contratar? Você vai contratar ABC. Então você precisa para sua área de vendas, você precisa de uma pessoa. E aí você tem que ver o perfil que você quer contratar, porque isso vai fazer toda a diferença. Não basta um currículo. Por que o currículo não basta? Porque o currículo não diz como está o comportamento dessa pessoa. Então eu preciso fazer os testes psicológicos para saber qual tipo psicológico eu prefiro em cada área que eu vou contratar. Se é para venda, eu preciso de uma pessoa que seja expansiva, um cara comunicativo, uma pessoa, né, que não é introspectivo, o cara extrovertido, o cara que é maneiro, o cara que tem boa lábia. Então você tem que analisar esse perfil.
E você faz um teste rápido, só para analisar perfis. Tem 5 para a mesma vaga. O cara que for mais desenrolado e se mostrar mais ambicioso para a meta, é um cara que tá ok para mim. E aí, se ele tem transtorno de personalidade narcísica, te importa? Não, porque ele vai ser ótimo para essa vaga. Ele vai querer se destacar mais do que todo mundo. Mas de forma quase que natural. Ele não seria uma pessoa mais violenta, mais querendo tomar o teu lugar, ter um pouco de inveja. Tem a ver inveja com narcisismo? Sim. A inveja é porque... O que acontece? Como todo psicopata é narcisista, né? Mas nem todo narcisista é psicopata. Isso se aplica ao egoísmo. Todo narcisista é egoísta, mas nem todo egoísta é narcisista. O narcisista, ele é egoísta e ele tem inveja, porque ele tem que sugar você. Ele não tem uma luz própria por estar sempre nas sombras. Então ele precisa sugar dos outros. Ele não consegue subir apenas por mérito próprio. Ele precisa fazer outras pessoas de degrau. Então ele vai pelo caminho dele, sempre colocando... Essa pessoa não tem amigos antigos, porque todo mundo já foi usado. Então essa pessoa está sempre só. É uma pessoa que não é de... Tem vários amigos da empresa, mas... Depois os amigos que vão saindo vão vendo quem ele é. Pô, esse cara tá maluco, esse cara me prejudicou de tal maneira, contou isso pro patrão, eu perdi meu emprego, eu perdi minha comissão por causa dele, ele atravessou um negócio, me deu um bypass. Então a gente vai percebendo esse tipo. E aí ele vai ter egoísmo. E como é o egoísta? O egoísta é assim. Você pergunta pro Van Damme, fala, Van Damme, eu sou um gênio da lâmpada, apareci para você e pergunto assim para você, o que você mais quer nesse mundo? O egoísta vai responder assim, mas não responde agora. O que você mais quer eu vou te dar, mas vou dar o dobro para o teu vizinho. O egoísta vai dizer, me tira um olho. Porque ele vai tirar os 2 olhos do seu vizinho. O egoísta clássico, com pujança de morte, ele não quer o que você tem. Ele só quer tirar a sua capacidade de ter aquilo. Ele não quer ter o seu lugar, seu status, os seus bens. Ele só quer tirar a sua capacidade de alcançar aquilo. E aí ele faz isso, ele começa a te minar. Minar, porque, diria Sun Tzu, como você ganha uma guerra? Quando o adversário perdeu a vontade de lutar. E aí ele vai mostrar que ele quer mais que todo mundo. Porque ele não desiste, ele é cara de pau. Ele tá ali porque ele é cara de pau, ele é horrível. Então ele vai fazer de tudo para você desistir. E consegue tirar um proveito de um relacionamento com uma pessoa narcisista ou egoísta, não sei. Assim, comercialmente falando, claro. Que a gente comercialmente, sim. Consegue tirar Comercialmente você consegue, mas tem prazo de validade. Você não pode deixar aquilo ali muito tempo, porque senão ele vai te dar um bote. É da natureza do escorpião ferroar. Mesmo que você queira salvá-lo do afogamento, ele vai te ferroar, porque é da natureza dele. É da natureza, se torna da natureza de quem tem transtorno de personalidade, né, da tríade sombria ou do quarteto sombrio, fazer isso, sugar a outra pessoa. O egoísta tem capacidade de matar? Ou só o narcisista? Todos os seres têm capacidade de matar. Mas de forma Mas o egoísta não é um assassino típico. O narcisista também não. O narcisista vai ser aquele cara que bate em mulher, que humilha a mulher na rua, que é aquele machista inveterado que vai, sabe, causar danos psicológicos à esposa, vai fazer de tudo para mostrar que ele que tem o dinheiro, que ele que manda nela, vai dizer que a tua roupa não tá legal. Fala, nossa, que roupa é essa? Quer aparecer para quem? Tá parecendo uma piranha. Vai fazer isso. E a mulher, por ter dependência emocional, por que ela tem dependência emocional do narcisista? O narcisista, quando vai se relacionar com a pessoa, ele é o cara. É o cara, o galanteador, o Dom Juan. Até conquistar, porque ele... Sabe o que ele faz sem saber? Ele se torna uma droga para ela. Por quê? Porque o cuidado que ele tem com ela nos primeiros momentos libera dopamina no cérebro dessa mulher. E ao liberar dopamina, é igual a droga. Você fica viciado, dependente. Só que dependente químico e dependente emocional. No caso da mulher ou do homem que se relaciona com uma narcisista ou com um narcisista, existe a dependência emocional. Por isso que depois que essa dependência emocional está ali instaurada, e ele usa a pessoa, ele vai humilhar essa pessoa o tempo todo e a pessoa não vai sair de perto dele. A pessoa vai aguentar todo o terrorismo psicológico que ele vai fazendo na esperança, poxa, ele não é assim, ele vai melhorar, ele vai voltar a ser aquela pessoa que ele era. Porque ele vai fazer isso, ele vai fazer uma montanha-russa de emoções. Ele vai te tratar bem num dia, no dia seguinte vai te humilhar. Vai te tratar depois bem no outro dia, vai te humilhar no dia seguinte. Porque ele vai fazer isso. Você nunca sabe quem ele é.
Entendeu? Num relacionamento amoroso e às vezes num relacionamento de amizade também. Aquele amigo que some, que não fala mais nada, que, né? Assim, bem clássico. A gente conseguiria fazer assim, quer dizer, desconfiar de algum tipo de transtorno, não sei se chama esse transtorno disso, desvio, né? E alguma personalidade, algum apresentador, algum político, algum famoso, algum cantor, só pelo comportamento ou não? Difícil? Sim. Eu não vou ser leviano de falar que assim, um nome. Mas tem várias personalidades na política, várias, que você vê nitidamente o maquiavelismo, né? É muito presente na política o transtorno de personalidade maquiavélico, porque eles precisam tirar os inimigos do caminho deles, eles precisam parecer uma coisa, precisam de estratégia para ganhar voto. Então, eles usam pessoas, eles usam locais para ganhar voto. Eles não amam aquela população, eles usam aquela parte da população para ganhar voto. Porque sabe que eu estou falando isso no passado, sempre houve dualidade de poderes, né? Sempre houve extremismo, né? Na época era o Collor com Lula, não sei quem. Só que hoje em dia o cara ele tenta atingir a honra da família da pessoa. Eu acho que é além do plano político. Ficou entendeu? mais baixo, ficou baixaria. Então, mas que não tem, um ser humano normal, ético, não faria isso. E outra coisa também, cara, um ser humano com empatia não faria isso. Então você percebe quem é quem. Só aproveitando, uma coisa que me chama muito a atenção é que hoje em dia, até você levantou esse assunto, a questão da política acabou ficando acima do bem e do mal. A pessoa acha que a sua esposa, o seu marido pode até errar, mas o político que ela ama e idolatra não vai errar por nada. Isso, assim, eu fui criado de uma maneira, não posso generalizar, é complicado, que tipo assim, político pé atrás. Né? Eu nunca confio num político. Cara, assim, virou uma maneira que é o seguinte, ou você é o político A, ou você é o político B, e assim, o cara pode falar e fazer o que quiser, independentemente de qual lado. Virou Vasco e Flamengo. Isso. Como é que caminhou pra isso? Aí sim. Esse caminho é muito maquiavélico. É muita estratégia, é separar, sabe, dividir para conquistar. É dividir para conquistar. E isso, ambos os lados, tá? Tanto o lado da direita quanto o lado da esquerda, do Vasco e do Flamengo. Falar assim que é melhor, né? Porque isso não é detonação política. Mas ambos os lados. Como você percebe? Antigamente, você era homem, ou você era mulher, ou você era bi, ou você era gay. Acabou. Hoje é LGBTQIA+, ainda tem uma outra nomenclatura que já me fugiu da memória. Mas por que criou-se tantas nomenclaturas? Forma proposital, eu divido para conquistar. Enquanto tinha um coletivo das mulheres, eu tinha o quê? Uma voz em uníssono com as mulheres todas representadas por um único coletivo. Aí hoje eu pego as mulheres negras, as mulheres da periferia, as mulheres vítimas de violência, as mulheres, sabe, dividiram-se. Então eu divido as vozes. E eu dividindo as vozes, eu enfraqueço o movimento. Isso. Então o movimento feminista vai ficar com as extremistas do mesmo jeito e com as que são mais moderadas. Umas que veem a família como cerne, como principal fonte de ainda de se manter uma sociedade forte, e há outras que querem destruir a família. Então, mas é retórica, porque deve todo mundo que é família. Isso, mas o que fala? Mas o que fala? Falam, Qual é? Quem está certo, quem está errado? Já não tem mais certo e errado, virou bagunça. Aí, da mesma maneira, a pessoa que é homossexual. O homossexual, antigamente, era o homossexual. Vou brigar pelos direitos GLS. E acabou, eram todos eles ali. Por que se cria tanta nomenclatura e divide-se a luta? Não é mais uma luta conjunta. É uma luta dividida. Eu divido, eu separo para conquistar. Então tá todo mundo com um lado. Essas vozes aqui não se comunicam mais umas com as outras, porque eu falo o que eu quero aqui. Porque a mulher tá falando isso, ainda tem a mulher trans. Então, olha a loucura que ficou. Uma enciclopédia, né, criada de maneira a ver, um novo vocabulário. E eu quanto a isso, eu sou, sabe... Eu fico bem com o pé atrás, é todos e todas. Todes não é nenhuma coisa, nem outra, nem nada. Não existe. Então você está falando o quê? Que eu mudo português com um termo que não existe para agregar a quem? Ou você se vê homem ou você se vê mulher.
sabe? Não tem muito... mas está errado o português. Você vai discutir com quem inventou a língua portuguesa, meu amigo, que você nem sabe quem foi que inventou a língua portuguesa. Então, o que eu acho é o seguinte, nesse lance de domínio, a psicologia do fracasso, agindo, como eu falo, a psicologia do fracasso, agindo de forma absurdamente pesada, está jogando peso em cima das comunidades, está dividindo para conquistar. Mas, desculpa, para continuar aqui, mas aí já foi falado isso antigamente sobre o capital, que é a força do trabalho. Sem o trabalho não tem geração de riqueza, né? Certo. E aí, com o povo unido, é muito mais forte que qualquer coisa. Então, o que fizeram? Você é pobre, você é rico. Você é preto, você é branco. Você é mulher, você é homossexual. Você é macumbeiro, você é crente. Dividiu todo mundo. Divide para conquistar. Aí já era, acabou a força. Exato. Antigamente era uma briga do quê? Do trabalhador, homem e mulher, contra um capital. Ou seja, contra os dominantes versus dominados. Hoje o dominado se dividiu. Então foi cada um para um lado. E aí, cadê a força de um exército? Não tem mais um exército uníssono. Não tem um exército de um homem só. Agora, você falou sobre a psicologia do fracasso, e isso é muito importante você falar. O que é a psicologia do fracasso? E já aproveitando, você já pode até emendar. Essa psicologia do fracasso é proposital? Então, vamos lá. Valeu pela pergunta. A pergunta ótima. A psicologia do fracasso é um estudo que eu tenho feito, né, com outros psicólogos, e a gente está chegando a conclusões maravilhosas, né, muito boas. A psicologia do fracasso é proposital. Ela surge de uma demanda, porque a psicologia, meus amigos e minhas amigas que estão escutando, nenhuma ciência surge do nada. Existe-se uma demanda, principalmente da classe dominante, por aquela demanda. Por exemplo, a psicologia surge em qual realidade? Bom, as pessoas estão enlouquecendo. A gente precisa de uma ciência para dar uma segurada na mente das pessoas, porque as pessoas estão enlouquecendo, não estão conseguindo mais trabalhar, não estão sendo mais produtivas. Então a psicologia vem aqui e eu pego o cara que está estressado, está todo torto, capengo, e jogo de novo para cima para ele poder trabalhar, para poder ser útil. Entendeu? A utilidade das pessoas. Então, a partir desse modo, da gente entender que nenhuma ciência é demanda popular, mas sim uma demanda capital, a gente pensa o quê? A gente pensa que existe um domínio. Alguém domina. Certo? Alguém domina o mundo. E aí a gente tem aquele camarada chamado Pediri, que foi preso recentemente, e a gente tem um prêmio que ele, né, ganhou há 10 anos atrás, e ele fala... sem pudor, cara. Sem pudor, para você ver a maldade do ser humano. Ele fala sem pudor nenhum. Nós decidimos o que seu filho vê, nós decidimos o que seu filho escuta, nós decidimos aquilo que seu filho gosta, nós decidimos a música que ele gosta, nós decidimos a maneira que ele se veste e nós decidimos, inclusive, o jeito que ele arreia a calça. Se você pensar para imaginar uma coisa dessa, cara, que psicologia do fracasso é essa? Por quê? Pega a nossa geração X, dos cabelinhos brancos. A gente, cara, olha, ninguém precisava de psicólogo naquela época. Não é que não precisasse, não procurava. E a gente achava, tinha um discurso dos baby boomers que vieram antes da gente, que psicologia era coisa de gente fraca, era coisa de viado, falavam assim. O tema era esse, psicologia é coisa de viado. Precisa de psicólogo pra quê? Vai falar besteira, vai acabar com a família. Falavam que a psicologia ia acabar com a família. Porque eles tinham um entendimento de... Poxa, o meu filho está indo para o psicólogo e agora é só ele. Porque ele vai fazer lá, né, a terapia cognitivo-comportamental, ele vai buscar a felicidade dele acima de tudo. Acima da família, acima da mãe e do pai. Então ele vai entender o pai e a mãe como um vilão, porque todos os problemas da vida dele foram causados pelo papai e pela mamãe. E não é. Ninguém pediu para nascer e também ninguém escolheu filho. Então a gente nasce e só... Não posso falar que meus complexos são culpa da minha mãe ou do meu pai. Mas o que se cria é isso. Coloca-se filho, filha contra pai e mãe. Porque o meu problema é causado por vocês. Então cria-se essa revolta. Aquela mesma revolta social do garoto, sabe, que não tem as coisas e quer ter. Então cria-se uma revolta. Revolta de comportamento, rebeldia. Rebeldia maior, os rebeldes sem causa. Né? Isso é maravilhoso na época da adolescência. Influenciados por uma mídia
e pela arte, cultura, que é jogada por eles, que não é uma coisa culturalmente nossa, é uma coisa hoje globalizada, mundial. Todo jovem escuta K-pop e escuta o pop americano. Todo jovem. Não tem mais isso. Até o cara na roça, que antigamente ainda se preservava, hoje já está escutando. Então a psicologia do fracasso vem para enfraquecer. O motivo é enfraquecer. Pô, Van Damme, quantas pessoas hoje têm celular? Todo mundo, né? Todo mundo. Agora, quantas pessoas estão totalmente viciadas no telefone celular? Dependentes e dependentes químicos. Eu digo que o celular hoje é igual o crack. Qual é a diferença do viciado no telefone para o viciado no crack? É porque o viciado no crack fica na rua sujo? Mas quem usa mais a droga? O cara que está usando o telefone ou o cara que está usando o crack? O cara que usa o telefone, ele usa muito mais do que o cara que usa o crack. Por quê? Porque esse espelho, essa tela, libera o que na gente? Dopamina. Dopamina, o hormônio da felicidade. Nosso cérebro fica inundado de felicidade. Por isso que, ao acordar, a primeira coisa que o jovem está fazendo é pegar o telefone. Porque ele já acorda sem dopamina, ele não está produzindo dopamina. Então ele pega o telefone, porque ele está cansado, mal, e o telefone desperta ele. O estímulo externo do telefone desperta ele, porque o estímulo externo vai liberar dopamina, coisa que o corpo dele parou de liberar. Então eu tenho escravizados aqui, porque eu faço isso aqui ser a droga mundial. Então eu domino todas as pessoas por aqui. Então esse tipo de domínio é um domínio globalizado, um domínio mundial. Hoje todo mundo é Instagram. Aí o que acontece com a população? Todos os jovens querem estar numa comunidade, querem pertencer a alguém, a algum lugar, a algum grupo. Então, você só vê charlatão criando comunidades e levantando bandeiras de comunidades. Aí tem, esse aqui é o influencer disso, esse é o influencer daquilo, esse é o influencer que representa esse grupo. A troco de quê? Por que eu preciso de um cara que me representa? Um cara às vezes ignorante, velho. Aí elegem essas pessoas, um Pablo Marçal da vida, para ser seu coach de vida. Um cara que, sei lá, né, o que ele fez? Ele fala que usa cocaína, mas não prova nada. Emite um laudo falso. Falsificação de documento, pelo amor de Deus. Quem comete crime desse tipo, de calúnia, difamação contra os outros? É a tríade sombria, não posso falar que ele é. Mas tem um perfil que fala. Uma pergunta muito importante agora. Você citou Pablo Marçal e a conduta dele. Eu quero falar sobre isso. Eu falo para as pessoas que sabem disso, mas fingem que não sabem. Porque eu conheço pessoas que são totalmente cultas, instruídas, que não, mas ele não foi. Eu falei, mas o cara quando ele respondeu a crime, sem querer condenar ninguém. Mas não foi preso. Eu falei, então tem que ser preso. Aí, sabe, eles arrumam uma resposta para justificar o que eles acham. Exatamente. Ainda que fosse equivocado, entendeu? É por causa disso aqui. Me explica isso, por favor. É isso aqui, telefone. O telefone, ele se comunica diretamente com aquela pessoa. Aquela pessoa vê nele algo que ela gosta. Ou seja, o padrão cerebral dela é alterado. Sem perceber, ela tá ali, a gente está praticando, sem perceber, tá? Você está sendo reprogramado neuralmente. Está acontecendo uma reprogramação neural no seu cérebro por conta do estímulo do celular, com as palavras que aquele homem está dizendo. E ele está entrando como um profeta na sua vida. Então ele está acima de ser humano. Ele virou um mito, ele virou um Deus. Formador de opinião. Um Deus. Antigamente tinha formador de opinião, hoje tem deuses. É verdade, questionável. São questionáveis. O cara fala, ele falsificou. Não foi ele, foi a equipe que jogou errado. No Instagram dele. Ele tem que a pessoa acreditar nisso, cara? Eu não consigo entender. A cegueira. Ele ficou cego. A pessoa está dominada, é a psicologia do fracasso. Você é dominado, você foi dominado. Você não é incapaz agora de ter uma opinião, uma crítica sobre essa pessoa. Vai defender com unhas e dentes. Não adianta falar nada ao contrário. Não adianta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já falou algumas vezes sobre isso aqui. O que é a tríade sombria? Tá. Tríade sombria ou quarteto sombrio são os perfis sombrios da personalidade humana. Os capazes de cometer crimes intencionalmente. Aqueles que vão planejar um crime e vão fazer. Quem são? Narcisistas, sádicos, maquiavélicos e psicopatas. Entendi. Essa... Agora, rapidinho, doutor João, só porque pra gente não perder aqui
você estava falando do impacto do celular nessa geração, e acho, assim, acho até que na nossa também, mas é o que você falou, a gente já está tão... Já é uma geração anterior, já está aí com... Uma psicóloga falou sobre isso aqui, a gente já está com uma casca. Isso. Né? Mudou a nossa vida, faz parte de uma realidade. Mas eu vejo exemplos hoje de pré-adolescentes, adolescentes que não tiram, não desgrudam os olhos do celular. Exato. O impacto disso no futuro, como é que essa geração vai ser? Totalmente manipulável. Totalmente manipulável. Eles não vão ter... Serão poucos os que terão uma opinião própria. Ou base científica tolerável. Porque quando você coloca verdades absolutas na internet, a partir de vídeos de cortes, as pessoas estão tirando... de onde você... Qual é a sua fonte? Do vídeo que eu vi no TikTok. Do vídeo que eu vi no Instagram, um corte de 10 segundos. Você não tem mais a profundidade que é necessária. Hoje tem chat GPT. Qual é a profundidade de um chat GPT? Por que tem chat GPT? Por que criaram o chat GPT e dão livre acesso para todo mundo? É para o garoto fazer a redação com aquilo. Ele vai perder até a capacidade criativa dele de escrever. Porque a gente não escreve mais assim, ó. Então, a gente escreveu muito, então a gente continua escrevendo. Eu prefiro, cada consulta que eu faço, escrevendo. Não pego o computador para fazer consulta, eu faço aqui, eu escrevo. Então, a gente tem essa mania, a gente tem esse jeito, tem essa casca. Como a colega falou, tem essa casca. A geração nova, não. Então, vai usar o chat GPT o tempo todo para fazer a prova online. Porque agora também é tudo online. E aí, quando chegar na vida real? Porque sabe o que está se criando? O metaverso. O metaverso já tem vida própria. A gente que está mais velho não percebe. Não consegue ver o que é o metaverso. Os mais novos já sabem o que é o metaverso. Vou fazer aqui um comentário e depois uma pergunta. Você falou uma coisa que me deixou intrigado, cara. O chat GPT, devagarinho, ele vai mudar até a cultura mundial. Quem descobriu o Brasil, quem não sei o quê, a escravidão se ouve isso novo, porque vai tocando... Porque tudo agora é dali que vai sair a informação. Ele virou o cielo. Isso aí. Virou o cielo. Isso me preocupa, você falou agora. A minha pergunta é, assim, até para deixar bem transparente para a nossa audiência, você falou sobre o narcisista, psicopatas, maquiavélico e sádico. Isso. Eu queria saber se você consegue linkar isso e se tem diferença nos crimes que eles cometem. Aí vou dar alguns exemplos. Elisa Samúdio, né? A questão do Bruno, né? Foi o Bruno, isso, goleiro Bruno e o Macarrão. Macarrão. A questão também da Daniela Pérez, que até o Gasola veio aqui no podcast, falou muito sobre isso. Nossa, foi terrível. Então, existem... A Elisa, quem matou a Elisa é maquiavélico, por exemplo. O outro não sei o que ou não. É tudo... Não dá para saber. Não é que não. E outra coisa, pode ser algum tipo de exemplo, não sei se você faz. De cada crime que um poderia cometer ou não, mais leve ou mais grave? Beleza, vamos lá. O maquiavélico, qual é o crime que ele vai cometer? Eles estão mais do crime fiscal. O golpe, o 7-1. Estelionato, golpe fiscal, movimentação, lavagem de dinheiro, caixa 2. Eles são mais nessa área. Eles não vão cometer um crime com a mão dele ali e apertar teu pescoço. Eles não querem isso, eles querem ficar rico. O maquiavélico quer riqueza, quer desfrutar, quer ter fama e sucesso. Ele não quer ficar perdendo tempo, eu vou ficar matando os outros, sujando de sangue. Ele não quer isso. Ele quer maquinar o que ele vai alcançar. O sádico já é diferente. O sádico gosta de ver o sofrimento no olhar da vítima. Ele não chega a matar. Ele, se for só sádico, não chega a matar. Pode matar acidentalmente. Mas ele conhece aquele sadomasoquismo. Ele gosta de ser o dominante. Né? Gosta de dominar, causar dor à sua parceira. Inclusive. Emocional também. Emocional e física. Ele vai fazer mais essa parte. O narcisista, é o egoísta que sempre vai se dar bem. Tudo ele vai se dar bem. Se ele fez um negócio contigo, ele tem que tomar vantagem. Ele vai inventar que você deve dinheiro para ele. Vai inventar dívida, vai inventar tudo. Ele quer se dar bem o tempo todo e aí ele usa muito isso nas amizades e no relacionamento amoroso. Agora, e o psicopata? O psicopata é realmente o que mata com requinte de crueldade. Então, o caso da Daniela Pérez, que foi esfaqueada, aquele rapaz que fez isso, já até faleceu, né? Ele é psicopata. O Bruno com o Macarrão, que esquartejaram a menina, ocultaram um cadáver, talvez deram até para o cachorro comer, também são psicopatas. Uma pessoa assim, com uma capacidade mínima de empatia jamais vai fazer isso. Eles mataram uma mulher que tinha um bebê
Esquartejaram a mulher. Olha a quantidade são de... crimes planejados, né? Planejados. Eles pegaram, levaram ela pra estrada. Frieza absurda. Aquele bebê que foi jogado, esqueci o nome, foi famoso também. A menina que jogou o pai e a madrasta. Nardone. Super psicopatas. Super psicopatas. Não tem o que falar ali. Ali é um crime porque não foi só jogar. Foi espancamento naquela criança. A criança já estava com a bacia quebrada. Ele jogou a filha no chão. A filha quebrou a bacia. E depois ele abre, joga a criança e ainda finge que foi um acidente. Para finalizar, Jairinho. O doutor? É. Aquilo também, que matou o menino, né? Ele e a mãe, a própria mãe. Olha, totalmente psicopata. Totalmente. Ele cometeu o parricídio, né? Totalmente. Pessoas que matam dessa frieza, naturezas de crime. Eu falo o seguinte, olha, pelo crime, eu sei se for um psicopata. Quando o crime é desse jeito, bizarramente desse jeito, é psicopata que cometeu. Tem todo crime pode ser feito por psicopatas? Não, nem todo crime. Mas crimes que saltam aos olhos pela brutalidade ou pela artimanha utilizada, né? Agora, você a pode utilidade saber. pública, como é que a gente faz para se afastar dessas pessoas? Para que não chegue a esse fim? Olha, como diria, né? Sexto sentido de mãe não falha, né? É verdade. Então é o seguinte, se você percebeu no primeiro momento que aquela pessoa só quer para si, e você sentiu alguma coisa, porque a tua intuição fala, o teu cérebro fala, a tua defesa cerebral fala, essa pessoa não presta. E você continua dando, não, que isso, cara, é maneiro, mas teu cérebro tá falando, se afasta, sai disso, e você não tem forças para sair porque você tem dependência emocional. Então, o dica é, percebeu qualquer sintoma de egoísmo extremo, se afasta. É cilada, Bino? É isso aí. Doutor Magno Loschiavo, hoje aqui no Tá Beleza Podcast. Arrebentou. Muito obrigado pela sua presença. Valeu mesmo. Foi sensacional. Mais uma vez, você tá em casa, volte quando quiser. Redes sociais, projetos, enfim, tá em casa. Pode falar. Vamos lá, rede social, Instagram, Magno Guerra, FTW. Mas por que Guerra? É o apelido antigo da época do jiu-jitsu. Então ficou Magno Guerra FTW. E quem quiser falar, fala por lá, que eu acho que é sempre mais fácil. E eu tô com um projeto que é Donas de Si. Donas de Si é um projeto de empoderamento feminino, mas qual é o tipo de estilo de projeto? A mulher entra lá, tem manicure, tem cabeleireira, tem maquiadora, tem massagista, linda, tem psicólogo, tem odontologia. Vai sair de lá e tem advogado também para poder cuidar dessa mulher se ela precisar. É um projeto voltado a vítimas da tríade do Quarteto Sombrio. Então, mulher que foi vítima de narcisista, psicopata, maquiavélico ou sádico, pode procurar a gente. Pô, que coisa Isso linda. aí. E não deixe de se inscrever e dar o like aí, ativa o sininho para você receber outros vídeos do Tá Beleza aí no seu trilho, aí no YouTube. Combinado, doutor Joel? Tá Beleza é aula. Isso aí. Até o próximo Tá Beleza Podcast. Curte lá.